Olá, pessoal. Bom dia, como vocês estão? Então, na verdade, vocês já viram o vídeo, né, do Rogério Gozzi. É uma pessoa que vocês podem, inclusive, acompanhar bastante, se for para falar sobre anatomia, sobre o funcionamento dos nossos órgãos de forma normal. Ele é muito bom, tá? É um professor de educação física e ele é muito bom naquilo que ele faz e tem uma forma bem didática de explicar as coisas, tá bem? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as doenças do coração. Nós vamos dar início às doenças do coração, tá bom? E por isso que eu pedi para vocês assistirem antes. Eu sei que vocês já tiveram a questão da pequena e da grande circulação, sístole, diástole, né? Vocês já tiveram isso. Eu coloquei para que vocês relembrem, na verdade, como funciona, tá bom? Se a gente sabe como funciona o correto, né? Como o coração deve funcionar, então se acontece alguma coisa que não está funcionando como realmente deve ser, eu sei que existe alguma coisa errada. Então, eu preciso conhecer o mecanismo de como é o funcionamento do meu coração normal, para que depois eu consiga identificar as doenças, tá bom? E aqui eu tenho um vaso, né, pessoal? Tá vendo? Aqui é um vaso. Vamos pensar que isso aqui é uma artéria, ok? Artéria coronária, tá? E aqui, ó, essa parte que eu tô aqui sinalizando agora é uma gordura, tá? Que está no vaso. Então, nós temos que pensar o seguinte, ó. Essa parte aqui, ó, essa parte que está vindo aqui, ó, é como se fosse um canudinho. Pensa num canudinho, e você sugando esse canudinho com refrigerante, tá? Então, se tiver alguma coisa no meio desse canudinho, ele vai diminuir a passagem desse líquido, vocês concordam? É o que essa placa está fazendo aqui, ó. Essa placa é comumente chamada como ela está bloqueada por um trombo, tá vendo? Que é um trombo, é comumente chamada como placa de ateroma, tá bem? Na verdade, todos nós temos uma camada na artéria fininha de gordura. Porém, se a gente come muito, por exemplo, muito no McDonald's, Burger King, muita pizza, muita gordura, e não eliminamos essa gordura, nós começamos a fazer com que o nosso colesterol ruim aumente. Quando o nosso colesterol ruim aumenta, ele acaba criando essas placas. Então, ele ocorre a diminuição dessa luz aqui, tá? Porém, é, se quando ocorre infarto agudo do miocárdio, ele bloqueia a passagem. Ou seja, então eu estou aqui passando sangue para poder fazer a troca de oxigênio. Quando ocorre infarto agudo do miocárdio, ocorre um bloqueio dessa passagem sanguínea, tá bom? Depois que nós tivermos essa aula, vocês vão assistir um outro vídeo. É uma historinha de um pedreiro, onde mostra direitinho como acontece a obstrução dessa artéria, tá bom? Para que a gente entenda direitinho o que é esse infarto. Ou seja, nós sabemos que o sangue, ele carrega o quê? Ele é rico em quê? Oxigênio, não é isso? Se eu não tenho oxigênio carregado no meu sangue, se eu não tenho, se a minha célula precisa de oxigênio para sobreviver. Se eu não tenho oxigênio irrigando aquela célula porque bloqueei a minha artéria, aquela célula vai o que? Morrer, tá? Então, quando a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, o miocárdio é o músculo cardíaco, certo? Então, se eu tenho um infarto, essas células da onde foram afetadas aquela região, elas morrem. Então, pensa que se eu tenho 10% do meu coração afetado com essa morte celular, as células não se regeneram automaticamente, essas células ficam perdidas. Então, eu tenho 10 a menos por cento, tá? De funcionabilidade do meu coração, tá bom? Depois, quando vocês fizerem a cirúrgica, vocês vão ver que tem um procedimento cirúrgico que chama angioplastia, que é a colocação de um stent. Esse stent ele vai entrar como se fosse um balãozinho, ele vai empurrar esse
essa placa, abrindo espaço, desobstruindo o espaço. Mas a gente não vai falar disso agora, tá bom? Depois, nós falamos que nós entendermos aqui o que é esse infarto, nós temos o que, né? Algumas coisas podem levar ao infarto agudo do miocárdio. Dentre elas são o que, por exemplo? São nossos chamados fatores de risco, né? Então, quais são os fatores de risco? Por exemplo, né? Quem é hipertenso na família, tá? Da pessoa tem hipertensão, ela tem uma predisposição. Então, por isso que é importante, quando eu vou ao médico, eu falo assim, eles perguntam, né? Doutor, o doutor pergunta para vocês, tem alguém na família que tem hipertensão? Sim, tem alguém, então o seu cuidado é um pouco diferente, você já entra como se fosse um fator de risco a mais, porque você tem uma predisposição a desenvolver também a questão da hipertensão. Fora, é claro, nossa alimentação e outros determinantes, tá bom? Mas quando a família tem, é sempre importante verbalizar para o médico que eu tenho a questão da hipertensão já incutido na minha família, tá bom? Quem está com excesso de peso, gente, coração, ele grita, né, quando a pessoa está com excesso de peso, tá? Primeiro, o que acontece? Nós temos a artéria aorta, que a artéria aorta, na verdade, ela passa em todo o nosso corpo. Dependendo de onde ela está localizada, ela vai receber um nome diferente, tá? Então, por exemplo, nós temos uma artéria que passa na nossa região abdominal. Por isso que hoje em dia, os médicos, quando eles vão fazer a nossa medição para saber a quantidade de gordura, ou um exame chamado biopedância, eles fazem o quê? Eles verificam a questão da gordura abdominal. Porque essa artéria está no abdômen. Automaticamente, se eu tenho uma quantidade a mais de gordura abdominal, ela comprime a minha artéria. Se ela comprime a minha artéria, ela dificulta a minha circulação. A hora que ela dificulta a minha circulação, o coração precisa fazer mais força para bombear. Ele aumenta automaticamente a força de contração muscular. Quando ele aumenta a força de contração muscular, que é a força que ele faz para bombear, a hora que ele aumenta a força, ele aumenta o que? A contração. Então, ele faz com mais força, tá bom? Então, ele contrai mais rápido. Então, automaticamente, aumenta a minha pressão arterial. Fora que, normalmente, a pessoa obesa, ela deve ingerir, né? Na maioria das vezes, ela ingere alimentos como coisas ricas em gordura, porque o organismo ele pede mais energia para conseguir sustentar o corpo em pé. E o que tem energia? Carboidratos e gorduras, que isso no nosso organismo vai se transformar em ATP. ATP nada mais é do que gordura, tá bom? É energia, é açúcar, açúcar e gordura. Então se transforma em açúcar e gordura, tá bom? Depois eu tenho também quem come muito sal na alimentação, é claro, sabemos que quem come muito sal, o rim não vai agradecer, né? Automaticamente a gente vai ter uma retenção de líquidos por causa do sal, tá? E quando o rim ele fica com uma dificuldade de fazer a filtragem, ele acaba acumulando sódio e com isso acaba tendo uma elevação da minha pressão arterial, tá bom? Quem é diabético, por que quem é diabético, né? Pode acontecer isso. Porque o diabético, ele deixa o sangue, vamos colocar assim, o sangue um pouquinho mais denso, com menos hemoglobinas lá dentro e com mais partículas de glicose, tá? Porque ele não tem insulina para quebrar essa glicose. Então, quando isso acontece, a gente vai falar de diabetes um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, quando isso acontece, ou seja, pensa que vamos fazer uma comparação, um copo de refrigerante e um copo de milkshake. Então, se eu pego o milkshake, vocês repararem, o canudinho do milkshake, ele é maior, não é, do que o do refrigerante. Mas põe o do refrigerante no de milkshake. Vocês vão perceber que para conseguir fazer a sucção, vocês vão ter que usar mais força, tá? Então, é exatamente isso que acontece. Quando o sangue, quando a pessoa está com a diabetes elevada, ou quando ela tem a presença de grandes quantidades de açúcar na corrente sanguínea, o sangue fica mais denso.
fica com mais presença de glicose. Quando chega no coração, ele faz mais força. Então, ele sacrifica coração, ele sacrifica rim, sacrifica tudo. Então, aumenta a possibilidade de quê? De ter um infarto agudo do miocárdio. Assim bem como a alimentação, né? Quem não tem uma alimentação saudável, né? Ou seja, também pode ter um aumento aí na questão da, do infarto agudo do miocárdio, que entra a questão do sal, entra a questão da gordura, entra a questão do açúcar, né? Então, isso também não favorece. Por que as nossas crianças hoje estão com riscos de infarto e estão mantendo o colesterol muito elevado? Porque hoje a gente se alimenta muito de fast food e de alimentos industrializados, né? Então, a gente come muito presunto, né? Salsicha, hambúrgueres, né? Então, essa indústria acaba trazendo, assim, é gostoso, mas acaba trazendo um certo malefício pra gente, né? Ela não é nem um pouco saudável, tá bom? Pessoas da raça negra, tá bom? Então, já foi feito um estudo. E por que pessoas da raça negra? O que acontece com as pessoas da raça negra? Porque hoje em dia, inclusive, se vocês pegarem na maioria dos laboratórios, os laboratórios, eles têm, assim, é, 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 as medidas para mulher, medidas para homem e medidas para a raça negra. Porque é diferente, tá? Isso aí é meio de adaptação, ou seja, o negro, desde a época lá da escravidão, ele teve que trabalhar na senzala, e com isso ele tinha que ser um pouco mais resistente. Automaticamente, a musculatura do negro, né, a, o sistema cardiovascular, o coração, é muito mais resistente, tá? Então, por ele ser muito mais resistente, ele diminui um pouco o fluxo sanguíneo. Então, por diminuir o fluxo sanguíneo, aumenta o risco de infartar, porque o coração automaticamente tem que fazer mais força para bombear o sangue, tá bom? Tá bom? É isso. Ah, não, e quem consome muita bebida alcoólica, claro, né? A bebida alcoólica também, ela se agrega na nossa placa de ateroma, aquela placa que eu falei no slide anterior. Ela também aumenta os níveis de glicose no sangue, a filtragem dela renal também não é boa, né? Mas a gente vai ter uma aula também só não, né? Quando a gente vai falar sobre a filtragem, sistema renal, aí eu entro com essa questão porque, né, até a curiosidade, por que a gente toma tanto líquido, às vezes, quando tá ali no churrasquinho tomando cerveja, vai tanto no banheiro, apresenta tanta diurese e depois acaba ficando desidratado, né? A gente vai ver sobre isso, tá bom? Depois a gente vai falar sobre alguns sintomas aqui do infarto, né? Então, eu posso ter, começando, né, tontura, dor no ombro, braço ou costas, palpitações cardíacas, náuseas ou vômitos, dificuldade para dormir, suor frio, falta de ar, dor abdominal, palidez e cansaço. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com os sinais de infarto. Às vezes a pessoa está até com gases, tá? O gás, ele também vai te dar essa sensação. Se tiver com uma quantidade muito grande de gases, tá bom? Ele também te dá uma sensação muito ruim, mas nunca pode descartar a possibilidade. Então, a dor no braço, por exemplo, ela vem muito irradiando para o lado esquerdo, né? Porque é onde fica a maior concentração do nosso ventrículo ali, é onde ele é mais grossinho, tá? Mais espesso a borda, então é onde normalmente acontece os infartos, é neste momento. Porém, então ele irradia para o lado esquerdo, mas isso não tira a possibilidade de também irradiar para o meu lado direito, tá? Então, a dor no braço, seguido de dor eu tô com uma dor de estômago, um mal-estar, acho que eu comi alguma coisa, né? Se a pessoa já tem uma predisposição, dependendo da idade da pessoa, se ela tem já a questão algum problema cardíaco, já fique atento a esses sintomas, né?
essa pessoa pode estar infartando. Às vezes o infarto não é fulminante, não é aquela coisa que vem assim e e já leva a pessoa a óbito. Sim, isso acontece também, tá? Nesses casos, inclusive, a gente não tem nem muito o que fazer, porque o próprio nome já diz, ele é fulminante. Mas também a pessoa pode estar infartando durante um certo período e às vezes nem também acusar no eletro, vai, né, chega no pronto-socorro, não acusa no eletro, vai acusar aonde? Quando fizer a questão das enzimas cardíacas, tá? Que são os exames laboratoriais são coletados para poder ter certeza de que a pessoa infartou e em que momento ela infartou. Porque no infarto, quando faz eletro, dá para saber em que momento ela infartou ou se ela está infartando, tá bom? Visto os sinais e sintomas, eu vou verificar o que? O tratamento. Então, quais são os tratamentos que eu posso ter em relação a quando eu tiver o infarto. Então, detectado o infarto, eu vou ter que fazer a desobstrução do vaso, que eu comentei com vocês, que é uma angioplastia. Essa angioplastia, o médico vai ver a melhor forma de colocar, se é interessante fazer, se é aconselhável fazer, dependendo de onde estiver e o quanto estiver obstruído esse vaso. O médico não vai autorizar a colocação de artéria, a colocação de stent, ele deve fazer aí uma ponte de safena, né? Alguma coisa da ordem. E precisa também manter os medicamentos, tá bom? É, quando vocês fizerem também centro cirúrgico, vocês vão ver, por exemplo, se a pessoa tiver um infarto e colocar um stent, tá? Ela precisa tomar o medicamento que é um antiagregante plaquetário, tá bom? Ela vai precisar tomar e o médico vai determinar se é por um mês, 6 meses, um ano, o resto da vida. Quem vai determinar isso? O médico. Tudo isso é conduta médica, tá bom? Depois tem os cuidados de enfermagem, tá? Aqui está assim, monitorar o paciente, avaliar precocemente o aparecimento de arritmias cardíacas. Um pouquinho mais para frente, antes de acabar o cardiovascular, nós falaremos sobre arritmias cardíacas, tá bom? Observar e comunicar imediatamente o aparecimento de dor torácica, palpitações, desmaio, transpiração excessiva, tá? Observar o nível de consciência, ele pode sim ter um rebaixamento de nível de consciência, apresentar confusão mental, isso não significa que ele esteja ficando doido, tá? E sim pode ser algum sinal da questão do infarto. Fazer o balanço hídrico também, nós vamos aprender a fazer o balanço hídrico mais para frente, que nada mais é um controle de tudo que entra nesse paciente de líquido e sai. E a gente vai ter que saber o que eu computo como positivo, o que eu extraio como negativo. A gente também vai aprender a fazer isso, tá bom? E promover um ambiente repousante, ou seja, o que eu preciso saber aqui? O que é importante e relevante? Todos esses cuidados de enfermagem são de extrema importância. Porém, o que eu preciso estar bem atento às vezes esse paciente ele vai internar conosco, se ele tem que ficar monitorado, às vezes ele fica no quarto, às vezes ele fica dentro de uma UTI, tá? Mas a grande maioria, ele fica no quarto, mantendo o monitor cardíaco. Esse monitor vai verificar a pressão de tempo em tempo, vai verificar os batimentos cardíacos e provavelmente o médico vai pedir para ele um repouso absoluto. Por que repouso absoluto para este paciente? Porque neste momento ele está com uma artéria obstruída. Se ele ainda não fez a angioplastia, ou se ele não começou ainda com uma conduta, o médico ainda não fez, o cateterismo para saber se vai precisar colocar stent ou não, esse paciente está completamente debilitado. Então, se eu movimento demais esse paciente, eu posso promover que ele tenha um outro infarto. Então, a gente consegue estabilizar aquele infarto que ele teve através de medicamentos, consegue controlar a dor que ele sente torácica, né? Fica um pouquinho dolorido ainda assim a região, porque o coração, nesse momento, ele faz muita força e acaba atingindo algumas inervações e o nosso tórax fica dolorido, tá? Então, chegou no quarto, não é porque o paciente não tem aparentemente nada, você olha para ele só está com monitor, às vezes nem está com monitor cardíaco, está com controle de pressão arterial a cada 1 hora, você olha, não tem nem acesso venoso, aí você fala, mas o paciente não tem nada, e ele pede para ir no banheiro e você vai deixar.
tá? Então, eu preciso saber o que esse paciente tem. Então, se esse paciente teve um infarto e está ali na clínica médica aguardando para fazer um CAT, que é o cateterismo, para poder saber se vai fazer ou não uma angioplastia, que é a colocação de stent. Então, eu não posso deixar esse paciente levantar, tá? Ele pode levantar e, ao fazer força para levantar, ele pode promover um outro infarto, ele pode ter uma parada na sua frente. Então, tudo tem que fazer conforme a prescrição médica. Se é repouso absoluto, é repouso absoluto, tá? Se é ir no banheiro com auxílio, é ir no banheiro com auxílio. É em cadeira, tá bom? Muito cuidado nessas questões, tá? Em relação ao infarto agudo do miocárdio, né, o que nós tínhamos para falar praticamente, o que eu tinha para falar praticamente é isso, tá bom? Depois a gente vai assistir o vídeo que eu falei para vocês, depois que acabar essa aula, tá bom? E a gente vai fazer, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o infarto agudo do miocárdio, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre ICC. O que é ICC? Insuficiência cardíaca congestiva, tá? O próprio nome já diz. Então, é uma doença no qual o coração ele não consegue mais bombear sangue o suficiente para o resto do corpo, tá? Então, vamos pensar o seguinte, quando o sangue faz o sistema de bombear o sangue, ele carrega o sangue rico em oxigênio, não é isso? E também ajuda a levar para poder fazer a extração do CO2, certo? Então, mais uma vez, o sangue ele é rico em oxigênio e todas as células do nosso corpo inteiro necessitam de oxigênio para conseguir mantê-las vivas, o que supre o nosso sistema, né, nosso organismo, é nosso sangue, que está rico em quê? Em oxigênio, tá bom? Então, quando eu tenho a insuficiência cardíaca congestiva, o meu sangue, o meu coração, desculpa, ele não é capaz, tá, de suprir a necessidade, ou seja, de bombear. Ele não tem força o suficiente para bombear o sangue. Então, ele não consegue bombear esse sangue de forma correta para todo o meu organismo. Ora, então se eu não consigo fazer esse sangue chegar, por exemplo, em todos os meus órgãos, o que os meus órgãos vão sentir se eles não tiverem a presença de oxigênio? Entendeu a gravidade da situação? Então, é diferente. O infarto agudo do miocárdio é uma doença aguda, onde, devido a uma obstrução na minha artéria, naquele momento, naquele lugar, para de ser irrigado o sangue, ocorre uma necrose do tecido, o coração começa a fibrilar e eu posso chegar a ter uma parada respiratória, tá bom? Então, a pessoa infartou e ela pode ter uma parada respiratória ou não, tá? No caso do ICC, da insuficiência cardíaca congestiva, a pessoa ela não tem essa obstrução na artéria. Quer dizer, ela pode até ter como um fator de risco, tá? Uma coisa secundária, tá bom? Mas ela tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva. A hora que ela tem esse diagnóstico, o que vai acontecer? O coração ele não vai bombear o sangue com força, o coração perde a força, tá? Então, ao invés de ele fazer aquela força de... ele faz... Então, ao invés de ele mandar 100% desse sangue, ele manda um pouquinho menos, ou ele demora para poder mandar. Então, ele tem uma certa insuficiência. E aí eu tenho aqui, ó, como vocês podem ver, na insuficiência cardíaca, olhem direitinho a questão do meu ventrículo esquerdo, tá vendo? Aqui, ó, é um ventrículo normal, tá vendo? Ele não tem nenhum relaxamento, onde a gente percebe que a musculatura dele é muito mais espessa, tá vendo, ó? Aqui tá a musculatura, ela é muito mais espessa e ele tem um fluxo normal, tá? Aqui a gente já fala que ele tem uma hipertrofia, tá? O que é essa hipertrofia? Ela está me dizendo, tá vendo? Ele está diminuído. A quantidade que eu tenho para receber o sangue no meu ventrículo esquerdo é menor. Dá para você ver que o meu músculo é maior, tá? E ele está o quê? Apertando esse meu ventrículo, ele aperta, tá?
Então, eu tenho a capacidade que eu tenho de conseguir armazenar sangue para mandar esse sangue, que é daqui que sai o sangue oxigenado, então a capacidade que eu tenho para mandar esse sangue, ela é menor, tá bom? E aqui eu tenho a questão do ventrículo já, do meu ventrículo esquerdo, que é dilatado, tá vendo como ele está completamente, eu tenho pouca musculatura, tá vendo? A minha musculatura cardíaca, ela está pequena, e todo o meu ventrículo está o quê? Relaxado. Então, quando se eu tenho o meu músculo menor e o meu ventrículo maior, a hora que ele enche de sangue, que ele vai fazer, no caso, a minha contração cardíaca, ele não consegue ejetar o sangue para o meu organismo. Então, entra em insuficiência cardíaca congestiva, entra em ICC, tá bom? Deu para entender, tá? Qualquer coisa, vocês vão me mandando as dúvidas pelo WhatsApp, porque neste momento que vocês estiverem vendo o vídeo, vocês podem pausar, e se tiver dúvida, vocês me mandem pelo WhatsApp, porque eu vou estar online, tá bom? Ok. Então, aqui eu tenho, a insuficiência, ela pode ser dividida em dois tipos. Ela pode ser sistólica e ela pode ser o quê? Diastólica. Né? Então, nosso coração, ele faz dois movimentos, sístole, diástole, sístole, diástole. Nós vimos isso naquele dia da aula, da recapitulação dos nossos parâmetros vitais, lembra? Então, sístole, quando o músculo cardíaco, ele não consegue bombear ou ejetar o sangue para fora do coração corretamente. Então, lembra quando o coração faz a sístole, ele faz o quê? O movimento de quê? Contração. Então, o sangue, ele contrai, o sangue não, o coração, ele contrai e ejeta o sangue. Então, na hora que ele faz isso aqui, ele ejeta o sangue. Contrai, ejeta o sangue, ok? Então, isso, se eu tiver com problema nessa questão da ejeção cardíaca, de mandar o sangue para o meu organismo, então eu tenho aí uma ICC sistólica, tá? Se eu tenho ICC diastólica, os músculos do coração ficam rígidos e não enchem de sangue facilmente. Então, naquele caso, por exemplo, da hipertrofia, eu tenho enrijecimento, tá bom? Então, eu tenho enrijecimento da minha musculatura, ele acaba enrijecendo e acaba apertando o meu ventrículo, eu não consigo fazer com que bombeie, com que o sangue entre facilmente dentro do meu músculo cardíaco, tá bom? Então, quais são as causas, né, do ICC? Então, com a função de bombeamento do coração, como a função de bombeamento do coração está comprometida, o sangue pode retornar às outras áreas do corpo, acumulando-se, por exemplo, nos pulmões, fígado, trato gastrointestinal, braços e pernas. Daí o nome dado à doença, insuficiência cardíaca congestiva. Com isso, falta oxigênio e nutrientes para os órgãos, onde houve acúmulo de sangue, prejudicando e reduzindo a capacidade destes de trabalhar adequadamente, né? Então, quando a gente fala congestível, é como se causasse realmente um trânsito sanguíneo dentro do nosso organismo. Porque vamos pensar num copinho, tá? Então, eu tenho um copinho de 100 ml e mais um copinho de 100 ml, tá bom? Então, eu vou lá na torneira, encho esse copinho de 100 ml e eu jogo essa água no copinho de 100. E esse aqui retorna vazio e esse aqui manda embora e retorna vazio, certo? Esse aqui vai encher com 100 novamente. A hora que ele manda pra cá, ele manda com 100 e a hora que esse aqui for jogar fora, ele joga 80 e ele acumula 20 aqui. Esse aqui vai encher com 100 de novo e vai jogar para cá. E isso vai extravasando o sangue, tá? Então, eles acabam tendo refluxo sanguíneo para outras partes do corpo. Então, o paciente ele pode apresentar hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, ele pode acumular questão de líquidos na região do tórax, aí ele vai começar a ter dificuldade respiratória, né? Então, normalmente o paciente que tem ICC, ele tem muito cansaço, porque como não oxigena corretamente, então ele acaba ficando com dispneia, tá bom? Então,
eu não posso ter essa congestão do meu trânsito sanguíneo, tá bom? Ele tem que funcionar naturalmente. Então, se o coração não bombeia, pode ocorrer aí um congestionamento, tá bom? Então, eu coloquei aqui que no Brasil a causa mais comum do ICC é a doença arterial coronariana, na qual teremos tratamento dos vasos coronarianos, que são responsáveis por levar oxigênio ao músculo cardíaco, pela presença de placas de gordura, podendo levar à isquemia ou um infarto. Então, ou seja, quando a gente fala de doença coronariana, uma coisa pode levar a outra, tá? Então, eu posso ter um ICC, esse ICC depois, como ficou com uma parte obstruída do meu coração, da musculatura, ou necrosada, pode me levar a um ICC, eu posso ter uma aterosclerose, ou uma arteriosclerose, isso me levar a um ICC, tá bom? Eu posso ter algum relaxamento da minha válvula cardíaca, tanto na válvula atrioventricular direito ou esquerdo, tá? Algum relaxamento da minha artéria coronária. Então, assim, eu posso ter vários problemas. Então, quando eu falo de doença arterial coronariana, são várias doenças que podem acometer o meu sistema cardio, né? Que com isso pode me levar a uma insuficiência cardíaca, tá bom? Fatores de risco, né? Mais uma vez, a pressão elevada, a DAC, que é a doença arterial coronariana, ataque cardíaco, que é o infarto, né? O diabetes, né? Ou alguns medicamentos para tratar a doença do diabetes pode dar algum problema cardíaco, porque promove arritmias, promove acúmulo de algumas gorduras, que a gente também vai ver um pouquinho mais para frente. A apneia do sono, né? Então, algumas pessoas, hoje em dia, antigamente utilizavam-se só a nível hospitalar. Então, hoje em dia, quando a pessoa tem dificuldade de dormir, então, às vezes ela ronca muito, ou então você não percebe que você acorda com dor de cabeça, acorda com estado de humor alterado, acorda com algumas outras questões, tá? Então, quando você vai no médico, o médico fala, vamos fazer um exame chamado polissonografia. Essa polissonografia, ela vai verificar se você está tendo algumas paradas respiratórias durante a noite. E dependendo de quantas paradas respiratórias você tem, o tempo que leva, você vai precisar utilizar um negocinho chamado CPAP, tá? Esse CPAP ele vai te fornecer oxigênio durante a noite para que você não tenha essas paradas, para que seu organismo ele consiga fornecer oxigênio corretamente. Automaticamente, sintomas que você tem durante o dia, ele acaba sendo melhorado. Ou seja, se você tem a apneia do sono e você não trata, você não percebe, falta, enquanto você dorme, falta oxigênio para alguns dos seus órgãos, tá? E com isso, o seu coração ele vai sofrer na hora de realizar o bombeamento, tá? Então, é um agravo sim, tá? O consumo de álcool tá em tudo, o consumo de álcool não é bom para nada, a não ser para balada em moderação, tá bom? Batimentos cardíacos irregulares e arritmia cardíaca, tá? Já sabemos que se o coração não está batendo corretamente, o que vai acontecer? Vai faltar o suprimento de oxigênio. Faltou o suprimento de oxigênio, outros órgãos podem entrar em falência, e aí com quem vai sentir? O meu coração, porque não vai chegar o sangue suficiente para ele conseguir fazer a questão do bombeamento de sangue, tá bom? Os sintomas. Então, os sintomas do ICC, né? Começam devagar. Então, pode aparecer mais ou menos quando está um pouco mais ativo. Então, quando está mais ativo, o que você vai sentir primeiro? Se o sangue é rico em oxigênio, você vai sentir o coração, você vai conseguir saber que seu coração não está bombeando o sangue corretamente? Não. Você vai apresentar um sintoma. Então, qual que é o sintoma, né? Realmente você vai sentir mais cansado, você vai sentir falta de ar, você vai sentir indisposição, tá bom? E às vezes vai dar também quando você estiver descansando. Você está descansando ali, assistindo um filminho, e de repente você começa a sentir uma falta de ar, você tem que puxar o ar com força, um cansaço, muito sono. Então, tudo isso pode ser a questão de você estar tendo uma insuficiência cardíaca congestiva,
tá? Então, pessoal, aqui continuando então os sinais e sintomas, né? Eu tenho falta de ar na atividade física, o local pode estar deitado por um tempo, tosse, tá bom? Então, muitas vezes a tosse, ela é indício também, não só do nosso sistema respiratório, como também do problema cardíaco, tá bom? Inchaço nos pés e tornozelos, inchaço na região abdominal, ganho de peso, pulso irregular ou rápido, tá? Sensação de sentir batimento cardíaco, então você sente como se o coração estivesse fazendo força mesmo e pulsando forte no nosso peito, dificuldade de dormir, fadiga, fraqueza, desmaio, perda de apetite, indigestão, diminuição da atenção ou concentração e redução do volume da urina, tá bom? Então, todos os sinais e sintomas podem vir a aparecer por conta da insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, se a pessoa já tem uma predisposição para ter problemas cardíacos, então realmente precisa ser avaliado. Uma avaliação que vocês fizerem, podem fazer, e às vezes o paciente não foi ainda diagnosticado com insuficiência cardíaca, faz toda a diferença. Então, às vezes a tosse, não é que ele está com pneumonia e está com tosse. Às vezes a tosse seca e curta, que eu não vou fazer força, que eu tô realmente com tosse, né? E aí vai sair parecendo uma tosse de cachorro, tá? Então, ele tem essa tosse seca e curta, isso realmente pode ser indício de que ele tá com algum problema cardíaco, tá bom? Em tratamento, então, em geral, o paciente deverá restringir o uso de sal, a ingesta de líquido e perder peso, né? Claro, se ele for obeso. A ingesta de líquido, normalmente, para quem tem insuficiência cardíaca, não pode utilizar. É muito líquido, o médico vai dar uma restrição de 600, 800, de uma quantidade de volume, tem que diminuir, tá bom? Ele vai ter alguns medicamentos, como antihipertensivos, algum diurético para poder diminuir o inchaço, inibidores da adrenalina, que a adrenalina que é o que faz o coração bater com mais força. Essa questão do mecanismo de ação, de como funciona dentro do nosso sistema cardíaco, a gente também vai verificar quando a gente for dar os medicamentos, tá bom, do sistema cardíaco. Precisa aumentar a contração do coração e vasodilatador, ou seja, então eu preciso fazer com que o vaso aumente de calibre para conseguir encaminhar, mandar todo esse sangue, para que esse sangue flui bem. Então, quando eu falo aumentar a contratilidade, tá? Aumentar a força de contração. Então, ele vai bombear com mais força, bombeando com mais força, automaticamente o vaso tem que estar um pouquinho mais dilatado para que esse sangue consiga passar, tá bom? Então, normalmente é dessa forma que agem os medicamentos, tá? Então, aqui tem alguns medicamentos utilizados, que é Aldactone, aminofilina, Coron, Anadões, bom, uma série de medicamentos utilizados para poder fazer, nós temos aqui diuréticos, nós temos inibidores da ECA, nós temos vasodilatadores, tudo para melhorar a questão da insuficiência cardíaca do paciente, tá bom? Então, alguns cuidados de enfermagem, monitorar a ingesta e a excreta a cada 2 horas. Esse paciente, se ele estiver internado, precisa ser realizado, sim, o balanço hídrico, tá bom? Manter a posição de Fowler para poder facilitar a respiração. Então, a posição de Fowler é aquela sentada, mais ou menos decúbito de 45, tá? Monitorar a resposta ao tratamento diurético, ou seja, então, se ele colocou 1 litro de água para dentro, no mínimo 1 litro ele tem que tirar. Na verdade, ele teria que tirar quase que o dobro disso. Mas para uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, normalmente ele não vai tirar o dobro disso, tá bom? Administrar a dieta tem que ser hipossódica, esse paciente vai ter restrição hídrica e anotar alterações do funcionamento intestinal. Porque o paciente, quando tem insuficiência cardíaca, qualquer força que ele faz a mais, o coração precisa funcionar a mais, tá? Então, ele pode ter uma parada neste momento. Então, as pessoas com insuficiência cardíaca, para fazer atividade física, tem que ser com autorização do médico. Se dependente de como tiver, não vai poder fazer. E assim, em cima de bastante restrição, tá?
fazer força para ir no banheiro, que pra gente parece ser muito comum, para uma pessoa que tem ICC não é comum aquela força que ele faz. Ele promove uma pressão na região, é como se o sangue estivesse tentando ir e ele estivesse voltando, porque você faz força, o peristaltismo dá aquela travada e ele bombeia sangue para a questão do cérebro. Ele não, então aumenta a oxigenação, aumenta os batimentos cardíacos. Se a pessoa tem insuficiência cardíaca, ela não pode. Então a dieta dele normalmente vai ser hipossódica e se tiver constipado também vai ser uma dieta laxativa. E nós não podemos deixar esse paciente sem evacuar nenhum dia. Nós temos que comunicar e se tiver com uma evacuação ausente há mais de um dia, tem que ver qual a conduta. Você vai entrar com laxante via oral, se vai entrar com laxante via retal, o que vai ter que ser realizado, tá bom? E não elevar, porque a nossa tendência tá com os pés inchados, eleve os membros inferiores, tá bom? Então, pega os pés e deixa os pés um pouquinho para cima. Mas o que eu faço na hora que eu elevo os meus pés? A hora que eu elevo os meus pés, eu aumento o meu fluxo sanguíneo. Então, se aqui tiver minha cabeça, então aqui tá meu pé, né? Vamos colocar que aqui tá o coração e aqui tá a minha cabeça. Eu aumento o meu fluxo sanguíneo para o meu coração. O meu coração já está com dificuldade de fazer o bombeamento. Por isso que meus pés estão inchados. Então, se ele já está com dificuldade de fazer o bombeamento, eu estou mantendo meus membros inferiores inchados por conta disso, eu não posso elevar os meus pés. Eu posso sim colocar, então, estou sentado numa posição de Fowler, eu coloco os meus pés lá. O que eu não posso é estar sentado e colocar umas 3 almofadas para poder manter os meus pés mais para cima do que a minha cintura, do que a minha cintura. Isso, na verdade, não vai ajudar o paciente, vai mais prejudicar do que ajudá-lo, tá bom? Aqui são os medicamentos digitálicos. Normalmente, quem tem insuficiência cardíaca, os batimentos cardíacos, eles são mais fortes, né? Depende muito do paciente, tem o que mais tem, às vezes alguns são mais finos, né? E é diminuído, então ele faz tum, porque ele está insuficiente, então ele demora para encher e demora para esvaziar, tá bom? A questão dos medicamentos digitálicos, o que ele vai fazer? Ele vai fortalecer a minha musculatura, o meu miocárdio. Ele vai fortalecer esse meu miocárdio, então ele vai aumentar a minha força de contração, tá bom? Então ele vai fazer com que eu faça a contração com mais força para conseguir injetar o sangue. Por que que é extremamente importante a questão de eu verificar o pulso, por exemplo, desse paciente? Então, ele tem um aumento do meu débito cardíaco quando ele toma digitálico, ele tem a redução da pressão, a diurese aumentada e a redução do edema. Então, ele melhora, que ele faz mais xixi, reduz o edema, a pressão venosa reduz e aumenta o débito cardíaco. Aumenta o débito cardíaco, aumenta a força de contração muscular, o paciente melhora no geral. Todos os sintomas dele melhoram, tá bom? Bom, pessoal, desculpa, aí eu tive que dar uma paradinha aqui, tá bom? Então, eu falei do aumento do débito cardíaco, redução da pressão, aumento da diurese, redução do edema, tá? Então, porque automaticamente vai aumentar a força de contração, vai ter o vasodilatador. Então, normalmente, a pessoa que tem ICC, ela vai usar uma série de medicamentos, tá bom? Algumas reações ele vai ter por conta do medicamento, tá? Anorexia, que é falta de apetite, diarreia, náuseas, vômitos, perturbações visuais, confusão mental, cefaleia, fadiga e tontura. Se isso acontecer e não for, e não mudar isso, tá? Ela deve ser comunicada ao médico, porque isso aí deve ser alguma intoxicação digitálica, tá bom? Então, essa intoxicação digitálica leva a esses sintomas, tá bom? Em relação ao digitálico, eu preciso sempre observar a dose e qual que é o cuidado, assim, então é medicamento. O paciente está tomando digoxina, tá? Então, que é um digitálico. Então, ele vai aumentar, a gente já viu o que, que vai acontecer com esse paciente quando ele toma digoxina. Então, se ele tiver com pulso abaixo de 60, comunique o enfermeiro.
se realmente pode ser feito a digoxina, tá? Abaixo de 60, se tiver bradicárdico, tá? E se o enfermeiro autorizar fazer, você anota, tá bom? Aferido, pulso, mantendo 60 BPM, comunica o enfermeiro Josefino, o mesmo autoriza a administração. Carimba e assina, não deixa de assinar, não deixa de comunicar e não deixa de verificar, tá bom? Porque se esse paciente está com os batimentos cardíacos baixo e você dá um digitálico para ele, automaticamente, com todo esse mecanismo de ação, para poder ser mais efetivo, ele vai diminuir os batimentos cardíacos do paciente. Então, se ele tiver com batimento cardíaco baixo e você der o digitálico, automaticamente esse paciente pode ter uma bradicardia severa, podendo levar a um tamponamento cardíaco, podendo levar a uma parada cardiorrespiratória, tá bom? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a intoxicação digitálica, tá? Então, ocorre quando o paciente toma muito digitálico. Aqui também fala do digoxina, tá? A maioria dos pacientes tomam a digoxina. Então, tomou a digoxina, já sabe que esse paciente tem CC, tá? Então, quais são os sinais de toxicidade? Ele vai apresentar náuseas, vômitos, os batimentos cardíacos irregulares. Quando a gente fala irregular, não é rápido. Então, quando você vai aferir o pulso de uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, então o nosso coração ele faz tutum, tutum, tutum. Nesse movimento que ele deveria fazer, o ritmo do paciente que tem insuficiência cardíaca, normalmente ele faz tutum, tum, 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 tututum, tum, 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 tum. Aí depois ele tem mais uma fase que ele vai bater irregular, tá bom? Então, a digoxina ela vai ajudar a controlar esses batimentos cardíacos. Porque quando o coração ele não pode bater em ritmo desacelerado. O paciente sente-se mal quando esse batimento fica num ritmo descompassado, tá? Pensa numa pessoa dançando forró, tocando, sei lá, música funk, né? Então, assim, ele tá fora do ritmo, ele tá fora de tudo, tá bom? Então, a pessoa ela vai se sentir mal, tá? Então, o organismo não vai reagir bem. Sentir esses sintomas, comunica a enfermeira, comunica a médico, tá bom? Para poder fazer exames para saber se ele tá com algum sinal de toxicidade. Então, o paciente pode apresentar ID, intoxicação digitálica, se o organismo não tolerar a dose do medicamento que estiver sendo ingerida. Se a dose normal do digitálico não for tóxica, pode haver outros fatores, como doença renal, por exemplo, tá? Dificultando a eliminação do organismo. Porque esse paciente, com certeza, ele vai ter dificuldade de eliminar o medicamento que deve ser eliminado pelo rim. Mas normalmente ele tem dificuldade. Por que ele tem essa dificuldade? Porque ele não pode ingerir muito líquido. Então, o metabolismo dele, ele vai ter também, às vezes, uma nefrotoxicidade devido ao medicamento digitálico. Então, ele também vai apresentar esses sintomas, tá bom? Então, os minerais como sódio, potássio, são essenciais para a manutenção adequada da função do ritmo cardíaco. Ou seja, né, se os níveis estiverem muito baixos, a sensibilidade do digitálico aumenta, e isso aumenta o risco de intoxicação digitálica, tá bom? Então, seu coração não está funcionando bem. Nós temos uma bomba que chama de sódio e potássio, nós temos também o magnésio, tudo isso vai fazer um controle em relação aos movimentos, a contração, é responsável pela contração. Então, o sódio, ele é responsável pela nossa contração cardíaca, o nosso potássio é responsável pelo relaxamento cardíaco. Então, se eu tenho a falta de um desses dois, o meu coração não bate corretamente também. E aí ele aumenta a potência do digitálico, tá bom? Então ele acaba, a pessoa acaba adquirindo uma intoxicação por digitálicos, tá bom? Quais são os riscos, né? Desidratação, uso de diurético, problemas renais
e distúrbios de tireoide. Quando a gente fala de riscos, são fatores de risco. Se a pessoa tiver desidratação, tiver utilizando diurético, algum problema renal ou distúrbio de da tireoide, ele pode ter mais problemas em relação ao uso de digitálicos. Então, também tem que ser pontuado, tá? Então, os principais sintomas é como se estivesse envenenado, tá bom? Então, ele vai ter inapetência, apresentar náuseas, vômitos, diarreia, batimentos cardíacos irregulares, confusão mental, tá? Visão borrada, inchaço, tá? Tudo isso pode acometer o paciente que tem essa questão da toxicidade, tá bom? Então, caso ele apresente essa questão da intoxicação, precisa ser feita uma lavagem estomacal, tá bom? E se estiver muito severo, você vai fazer a hemodiálise, tá bom? Também quem vai decidir isso é o médico, ok? E aí nós vamos falar na nossa próxima aula sobre parada cardiorrespiratória, que é a PCR, tá bom? Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos ter mais uma aula de sistema cardiovascular. Nós vamos falar um pouquinho sobre PCR, entre mais algumas coisinhas. Então, sem ser nesta quinta-feira, na outra quinta-feira, nós teremos prova, tá bom? Então, avisem os colegas que não participarem das aulas para poder participar, tá bom? Estou aqui disponível. Nós vamos agora, então, agora que vocês terminarem essa aula, eu vou dar orientação para que nós possamos assistir o nosso vídeo que eu vou disponibilizar, tá bom? Grande abraço, gente. Boa noite. Opa, boa noite não. Boa noite porque eu tô gravando agora, né? Então, bom dia, tá bom? Qualquer coisa eu tô no WhatsApp. Beijo.